Se pensa que o ativismo judicial pode ser o melhor momento e a melhor forma de solucionar alguns conflitos, e no final a gente acaba vendo que isso pode ser contrário, né? É muito bonito, é muito nós abstrativamente discute matérias de ideias jurídicas na perspectiva de que os processos não sejam favoráveis, né? A gente sempre tem que pensar que existe um lado que pensa da mesma forma para evitar exatamente que sejam realizadas essas posições. Então, é importante, por isso que eu acho que é importante essas reuniões, para estabelecer e fixar alguns parâmetros assim, de estratégia e de procedimento nas atuações de tribunais. Bom, como eu faria isso? Como eu, já que há um ativismo judicial, como eu utilizo esse ativismo para nos favorecer, para obtermos no direito a melhor resposta e a melhor aplicação, né? Então, estava falando com o Nasser, uma das coisas que eu acho que é importante a gente deslocar um pouco o nosso âmbito de verificação e de análise das posições. Estava muito uma jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, dos Tribunais do Trabalho, que é importante, nós devemos fazer isso, sim, mas com algumas modificações processuais e algumas inserções na nossa legislação com relação a um sistema de controle de constitucionalidade, isso nos obriga a mudar um pouco de foco e mudar um pouco de atuação e de forma de analisar essa questão, que é a questão principalmente da repercussão geral, né? Então, a criação do Instituto de Repercussão Geral, ele gerou, na realidade, um deslocamento do processo de decisão judicial. Por mais que nós tenhamos na justiça e direitos sociais uma atuação eminente e profunda no controle difuso de constitucionalidade, ou seja, os direitos sociais são constitucionalizados, portanto, a minha interpretação parte da Constituição e não da norma infraconstitucional, e aí o fortalecimento desse controle difuso, na realidade, a repercussão geral que foi instituída e pensada, ela veio para deslocar esse pensamento e trazer uma centralidade, uma concentração de poder de interpretação junto ao órgão de cúpula, que é o Supremo Tribunal Federal. E aí nós começamos a verificar que essa centralidade, essa concentração de interpretação dos direitos sociais começam a ser aplicados e gestados a partir de concepções que muitas vezes, estava conversando com o Pablo aqui, que a questão da Alemanha, da língua do alemão, né? E até citei, como diz Caetano Veloso, só é possível filosofar em alemão, mas isso não quer dizer que nós devemos importar da Alemanha todas aquelas experiências que não nos cabem, porque nós temos uma experiência própria do nosso direito e, portanto, nós temos que fortalecer essa nossa experiência e não trazer de importação essas questões. Então, eu pontuei algumas questões que são importantes, que repercutem na categoria bancária no aspecto coletivo, né? E que, infelizmente, acaba atingindo a relação do individual. Tenho afirmado muito que a relação entre o coletivo e o individual eles precisam ser uma tensão constitutiva, porque o direito individual ele só vai se prevalecer com a proteção do direito coletivo, e o direito coletivo só vai se manter se for para proteger o direito individual. Então, nós temos essa tensão direta. E são quais questões? Recentemente, o ministro Marco Aurélio concedeu ao recurso da Embraer, daquela demissão em massa, geral, para discutir os efeitos, ou seja, o conceito de demissão coletiva, se existe ou não no Brasil. Então, discutir um pouco a repercussão, o que isso vai gerar, né, dentro de uma decisão em repercussão geral. A questão da demissão imotivada, que também, enfim, depois de vários anos, né, demonstrando a necessidade das empresas públicas e sociedade econômica ter uma decisão motivada, o Supremo vem estabelecer, e o que isso repercute no nosso dia a dia no direito individual, né, dessas empresas. Uma outra questão que nos atinge, principalmente perto de Campo
salarial, que é a relação do interdito proibitório, né, que discutiu um pouco a DPF 123, que foi feita pela Confederação dos Metalúrgicos, da CUT, e, por fim, e não menos importante, mas para rematar uma relação que é também cara para nós, o movimento dos direitos sociais e individuais, é a ADIM 1625, que pediu a inconstitucionalidade do decreto que deu a Convenção 58, e que está lá parada no Supremo, e o próprio movimento sindical se esqueceu dela, quis montar uma outra pauta paralela, a partir do parlamento, que é muito mais demorado. Eu acho que queria discutir um pouco isso com vocês. Então, basicamente, são esses pontos que eu queria discutir e que tem repercussão direta no nosso dia a dia, no nosso processo individual, nos direitos individuais dos bancários também. Né? A questão da demissão em massa, né, depois do Tribunal Superior do Trabalho ter estabelecido, fixou o conceito próprio de demissão coletiva, ou seja, ele não criou uma metodologia jurídica para a criação do que seria ou definição do que seria demissão coletiva, né? Mas ele pontuou, a partir de uma pré-concepção dessa demissão coletiva, a necessidade da negociação prévia. Ou seja, ele impôs, né, dentro da teoria da interpretação, a necessidade de você negociar previamente para poder demitir coletivamente. Então, ele não veda a demissão coletiva. Ele não proíbe a demissão coletiva. Ele coloca, olha, para demitir coletivamente, negocie. Né? Isso significa que traz uma responsabilidade maior no movimento sindical. Ou eu vou para um ambiente de negociação coletiva e discutir esse sistema de demissão coletiva, ou eu nego a própria negociação e permito, como consequência dessa negativa, a demissão sem qualquer critério. Né? Mas o importante no aspecto jurídico é que você traz a necessidade de um diálogo preventivo com relação ao sistema de demissão sem justa causa, né, que por muitos anos mantinha a concepção de que, por ser sem justa causa, não há que dar satisfação qualquer, né? E como nós não temos uma definição jurídica infraconstitucional de um sistema de demissão coletiva, portanto, eu não teria essa demissão coletiva como um fundamento jurídico para vedá-la, né? Então, ou seja, para muitos ainda, e mesmo no TST, como não existe uma legislação, na verdade, não existe a figura da demissão coletiva. A demissão coletiva ela decorre da demissão individual. Portanto, eu não posso afirmar uma demissão coletiva. Essa questão, muito embora tenha feito no TST, no âmbito da Embraer, e depois de alguns dissídios de natureza jurídica, né, e aí eu não quero nem entrar no debate do conceito do dissídio de natureza jurídica, se seria cabível ou não, processualmente, a partir desse conceito, mas a partir de outras decisões eles têm mantido e reafirmado. Mas têm mantido e reafirmado o processo de negociação prévia sem um resultado concreto. Ou seja, se negociou, se não negociou, ele não torna nula a demissão. Né? Ele constata a ausência da negociação e, consequentemente, você vai ter que, eventualmente, buscar no âmbito individual a reparação daquela demissão que foi configurada, declarada como coletiva. Né? Então, não há, no âmbito do dissídio da natureza jurídica, até pela sua essência, né, o efeito da sentença normativa de um dissídio da natureza jurídica é declaratória, para declarar direito, não é constitutivo de direito. Então, quando eu vou no dissídio da natureza jurídica falar que há uma demissão coletiva e peço a suspensão dessa demissão, a declaração que vai se dar é a declaração de que há uma demissão coletiva. E que, portanto, você, nesse conceito, eu preciso da negociação prévia. Mas eu não anulo a demissão. Eu não torno inválida essa demissão. A invalidade vai se dar no processo individual, na ação individual. Então, muito embora eles tenham reafirmado, agora com a alteração da composição da SDC, alguns ministros têm
levado mais fortemente a questão processual da invalidade jurídica, de um disciplinatura jurídica para a questão de demissão coletiva, com a posição do Leveag, do Luiz Gandra, mesmo o voto vencido do Dallazen com relação a isso. Ele tem uma posição contrária, mas ele fica vencido e ele acompanha a maioria dentro do aspecto processual. O que nos parece muito singular é que os efeitos, ao admitir uma repercussão geral, eu posso transformar, né, no aspecto processual, um recurso extraordinário, ele tem uma natureza subjetiva. Né? A gente sabe que a natureza dele é subjetiva e, portanto, os efeitos daquela decisão de um recurso extraordinário é inter partes. Né? Então, se eu tenho um recurso extraordinário, o Supremo decidiu, ele se decide em controle difuso e, portanto, o afastamento norma tida por inconstitucional ou declarada, como alguns dizem, inconstitucional, ela afasta, mas afasta inter partes. A repercussão geral, ela tem o poder de transformar o caráter, a natureza subjetiva do recurso extraordinário numa natureza objetiva. O que é isso? O Supremo pode vir a julgar essa decisão, inclusive por outros fundamentos, que não sejam os mesmos fundamentos que estão em partes. Uma da natureza jurídica do caráter subjetivo é que o julgador está distrito aos fundamentos que estão entre as partes, não sob pena de julgamento, esta petita, ultra petita, etc. No caráter subjetivo, o Supremo pode julgar, inclusive com outros fundamentos. Ele pode acrescentar fundamentos àquela posição. Né? E pode deslocar o seu processo de decisão, ou seja, a sua técnica de decisão, de outras maneiras. O que significa que a amplitude de uma repercussão geral, por exemplo, nesse caso, pode fazer com que o Supremo não só estabeleça conceitos de demissão coletiva, que não está firmado, né, de forma legislativa, mas procedimentos para essa demissão coletiva. E demonstrar até que ponto ela se torna constitucional e até que ponto se torna inconstitucional. Ou seja, ele transformar um recurso extraordinário, né, que seria uma relação inter partes, transformá-lo em repercussão geral de natureza objetiva e ainda conferir a ele o efeito de um mandado de junção. Que aí ele vai dizer o que é que vai se dar naquela decisão. Né? Então ele pode dizer, ó, demissão coletiva para ser caracterizada é isso, isso e isso. Para proceder essa demissão tem que fazer isso, isso e isso. E pode afastar, inclusive, a necessidade da negociação prévia. Né? Porque ele, ao estabelecer os procedimentos do feminismo, pela fundamentação do Tribunal Superior do Trabalho, ele traz a fundamentação da necessidade da negociação prévia exatamente por uma ausência normativa dos procedimentos dessa demissão. Então, a amplitude que eles podem dar a essa decisão pode fazer uma terra arrasada nos direitos sociais. Né? Nós tivemos recentemente, no final do ano, a questão do Banco Santander, com as demissões coletivas, quer dizer, o pacto que foi aquela relação, as ações, né, alguns entrando com ação de disciplinatura jurídica, né, nós lá no contrato, por exemplo, fizemos a opção de ir ao Ministério Público, exatamente para podermos configurar a demissão coletiva a partir de provas objetivas e não apenas pela quantidade. Ó, foi demitido 2.000 pessoas, né? E eu lembro que nas audiências, quando a gente falava assim, ó, em dezembro foram demitidas 2.200 pessoas, então há uma demissão coletiva, vamos chegar, pô, mas no ano passado eu também demiti 2.200, em outubro eu demiti 1.900, em março eu demiti também 1.800, o movimento sindical não fez nada. Não falou nada. Então, por que 2.200 é uma demissão coletiva? Né? E isso é algo que, dentro do judiciário, se você não tiver um elemento objetivo, isso passa a um convencimento, sim. Né? No primeiro momento, a procuradora chegou a nos questionar. Ela chegou a conversar comigo e falou assim, mas doutor, por que vocês não fizeram nada? Em outubro, quando teve 9.900 demissões. Por que vocês não fizeram nada em março? Por que agora, 2.000, vocês estão achando que é coletivo?
aquela cara, né? Não, é porque é difícil você ter os dados concretos, então o sindicato, o Banco Nacional, começa a demitir no Rio Grande do Sul e a toca o Chuí, né? E aí você tem que trazer um conceito de demissão coletiva. Olha, talvez uma agência que eu tenha 10 trabalhadores, 5 demitidos é coletivo. No somo da empresa total pode não ser, mas pontualmente você acaba transformando isso. Né? E a nossa sorte foi que, como ela definiu a juntada como chama? Dos dados do Ministério do Trabalho, que vem pela GFIP, né? Como é que é? Esqueci o nome agora. CAGED, dados do CAGED. No primeiro levantamento que eles apresentaram, o Diese fez um número, mas pegou exatamente, mais ou menos confirmando o número de milhões, e por um erro, acho até por ignorância deles, uma audiência, eles comentaram, não, mas vocês estão colocando alteração de CNPJ, que não necessariamente é demissão, pode ser transferência interna. Né? Então, aí eles começaram a explicar, tem um trabalhador de uma agência A que vai para a agência B, ele sai do CNPJ da agência A e entra no CNPJ da agência B. Então, no primeiro momento, você acha que houve uma demissão aqui e uma demissão aqui, mas houve só uma mobilidade. Aí nós, o Ministério Público falou, então você vai me dar esses dados mais concretos. Eles trouxeram os dados concretos que nós constatamos que realmente houve um aumento, ou seja, aquelas demissões de 2.000 que tinha dito que era em outubro, não foram 2.000, foram 120. Por quê? Porque o restante foi mobilidade interna. Né? E aí, a partir daí, nós demonstramos, olha, a média está sendo 130 por ano, quando chegou em dezembro foi 2.200 demissões. Aqui é a demissão coletiva. A média dele é de 100 por ano. Né? Entre demissão e... Quer dizer, a partir do objetivo que o Ministério Público se convenceu e entrou com a ação civil pública. Né? Porque, caso contrário, a discussão em tese de uma demissão ela é muito subjetiva. Né? Agora, essa subjetividade, de voltar à questão de uma técnica de decisão, pode ser o lado mais perverso nosso, que é permitir que apenas 11 pessoas decidam o que é um conceito de demissão coletiva. Então, o que eu trago de preocupação é o governo sindical precisa estar atento a isso e nós precisamos ingressar nessas ações. Não só como órgão de cúpula, eu tenho insistido muito nisso. Não adianta só a Contraf entrar. Mas vai ser argumento repetitivo. O que é importante na figura do amicus curiae não é só o fundamento, porque o fundamento eles não dão bola ao fundamento. Né? Eu até, na minha tese de doutorado, eu até trato isso, né? Que o que eles mais fazem é desprezar os fundamentos do amicus curiae. É importante mostrar que o movimento está atento à decisão deles. E eles só vão perceber isso quando a quantidade de pessoas com amicus curiae entrar na ação e mostrar, olha, tem o sindicato dos bancários de Curitiba, de São Paulo, que representa 90% da categoria bancária no Brasil. São eles que estão aqui querendo falar o que você precisa. Né? Então, isso é que vai fazer a mobilização interna do Supremo dessas novas interpretações, do que cada um pensa. Nós não precisamos pensar igual para definir o conceito de, por exemplo, demissão coletiva. Eu posso ter um conceito, o Nasser pode ter outro, e os nossos conceitos podem se complementar, muito embora não sejam idênticos, mas sejam iguais. Por isso, a necessidade de ingressar e fazer. E essa interação. Eu tenho visto que o movimento, principalmente aqui, ficou muito reticente com relação a se aproximar do Supremo Tribunal Federal desde o ano passado, com as decisões da PPC 70, as posições que os ministros adotaram, etc. Mas isso é um pouco irreal. Nós precisamos fazer, eu estava até conversando com o Carlão, e estava falando para ele, nós precisamos fazer o contrário. Nós precisamos exigir, por exemplo, Joaquim Barbosa, a pauta dos direitos sociais, porque ele faz a pauta do Supremo do que
todo o movimento conservador do que é uma ação garantia, a quebra de garantia de direitos fundamentais, a quebra do sistema financeiro, quer dizer, o fortalecimento do sistema financeiro. E nós, porque eu não gosto da figura dele, eu não vou lá pressioná-lo a minha pauta. Pelo contrário, nós temos que ir lá e falar, olha, nós temos pauta dos direitos sociais e você está dizendo, fazendo discurso, de que o Supremo é uma corte que efetivamente fundamentais. Então, tá lá. Cadê a nossa pauta para você colocar, para a gente discutir e debater? Por que não uma audiência pública para discutir o conceito de demissão coletiva? Né? Ah, mas isso, a audiência pública só está prevista na DPF, mas eu posso transformá-la numa repercussão geral, a partir até de uma DPF, entendeu? Com analogia, até porque o que eu vou interpretar hoje no Brasil, para efeito de uma demissão coletiva, são normas pré-constitucionais. Né? Eu vou discutir, por exemplo, o conceito da Convenção 98, né, enquanto norma supralegal, que ultrapassa a legislação e, portanto, eu tenho que dar uma interpretação a ela da negociação coletiva mais forte, mais presente. Né? Então, nós temos que exigir isso. Se nós não fizermos isso, podemos correr o risco de ter novamente decisões totalmente deslocadas, né, totalmente o que eu chamo de expropriação da nossa experiência, ou seja, tudo que nós, no nosso dia a dia, que o movimento sindical construiu de jurisprudência na Justiça do Trabalho, ela vai se colocar por terra no Supremo Federal. Né? Eu dou muito exemplo da súmula vinculante número 4, do adicional salubridade. Né? Independentemente do conceito, se eu teria ou não que vincular ao salário mínimo, ou se eu podia ser o salário mínimo que seria a remuneração, o fato é que a Justiça já tinha uma consolidação da manutenção de um sistema do adicional, que, se eu for analisar em tese o adicional, ou seja, o que eu preciso discutir é um ambiente salubre, não um percentual para o cliente insalubre. Dentro do conceito de meio ambiente, não adianta eu pagar 40%, 50% de adicional, porque a saúde vale muito mais do que o né? E o Supremo simplesmente esqueceu todo esse passado, decidiu como se fosse pela única e primeira vez que tivesse decidido uma questão de vinculação do adicional de salubridade ao salário mínimo, retirou essa vinculação, proibiu o ativismo judicial, direcionou a sua súmula, dizendo que o judiciário não pode decidir no vazio, ou seja, ele disse, Justiça do Trabalho, você não vai poder mais julgar dizendo qual que é. E depois de 4 meses ele foi obrigado a voltar atrás e utilizar a mesma decisão do TST, porque a realidade, o dia a dia, demonstrou que a decisão dele estava errada. Que ao deslocar, tirar, exigir uma legislação, todo mundo ficou só pode dar o adicional se tiver bem, se não tem, ficou sem direito, ele tem que voltar atrás de uma reclamação. E falei que, tem que voltar de uma reclamação da CETIM. Como se a Confederação da Indústria estivesse defendendo a aplicação do adicional, né, para os trabalhadores. E retomou o que o TST já tinha julgado há muito tempo. Né? Então, essa expropriação da experiência, a gente está acostumado. Teorias que vêm importadas da Alemanha, conjunto de valores, reserva do possível, isso tem sido cada vez mais no Supremo, e se nós não fizermos essa mobilização, eu penso que nós podemos correr o risco também de perder um pouco da história. No ambiente de um governo democrático, uma corte que decide contrário aos próprios direitos sociais. Então, eu acho que essa é importante, sim. Qual a estratégia que nós vamos adotar para uma ação desse grau de repercussão geral? Né? Então, assim, eu não sei nem quanto então, esse é um ponto que é preocupante, da mesma forma, por exemplo, que a questão da demissão imotivada. Né? O Supremo acaba decidindo que tem que haver uma motivação, e essa motivação não necessita que seja precedida de um processo administrativo, e se
disciplinar, né? Então, mas precisa ter um ato motivado, precisa motivar aquela decisão, precisa esclarecer a decisão. Aí, no primeiro momento, falou assim, poxa, o Supremo exigiu um ato motivado. Estamos todos estamos garantidos, né, nas empresas públicas, sociedade e economia mista. Aí voltamos a discutir o que é o ato motivado. Que motivação é essa? Né? Eu vejo empresa, eu Dataprev, todo o Brasil, não sei se já começou a fazer, porque eu não peguei nenhum caso ainda, mas algumas empresas estão dizendo, motivado para ela mandar a carta explicando, você está sendo demitido, porque eu resolvi abrir um novo concurso e você não faz parte mais da minha... Pô, e dá a cartinha para o cara. Esse é o motivo? Isso é um ato motivado? Quer dizer, a necessidade de trazermos uma definição do que é o ato motivado passa por dois ambientes. E o principal que eu vejo é o ambiente da negociação coletiva. Formalizar a partir da negociação coletiva os parâmetros do que é um ato motivado para uma demissão dessa natureza. Né? Então, a negociação coletiva vai ter em pauta discutir isso. Pô, mas como é que eu vou discutir com o empregador o que vai ser motivado para ele demitir? Né? Se eu não fizer o mínimo de debate dentro do ambiente, ou seja, eu não posso ser contraditório. Eu sou a favor de um amplo processo de negociação coletiva, ou eu não sou a favor desse processo de negociação coletiva. E transfiro a responsabilidade de uma efetivação desse direito para o judiciário. Porque se o banco, no caso dos bancos aqui, começarem a demitir por qualquer motivo, a consequência lógica vai ser uma reclamação e esperar a jurisprudência definir o que é um ato motivado. Portanto, eu não vou participar desse processo de decisão. Né? Vou participar menos ativa, né? Não sendo protagonista, né? Mas sendo o coadjuvante, porque o grande líder vai ser o próprio judiciário. Então nós temos que pensar isso. Uma outra questão é que, muito embora ele não tenha, o Supremo não tenha exigido o processo administrativo disciplinar como matéria prévia para o ato motivado, por exemplo, Banco do Brasil ou Caixa Econômica, que tem um procedimento disciplinar, esse procedimento é importante agora. O que antes não se dava muita relevância porque a decisão judicial, esse procedimento vai vincular a decisão judicial. Porque se eu comprovo judicialmente que a motivação daquele procedimento é irrazoável ou é ilegal, a consequência lógica não é só o pagamento do é a integração, é a nulidade da demissão. Então, portanto, esses procedimentos administrativos passam a ter que ter um olhar diferenciado. Nós não podemos mais pensar, falar, não, vai lá sozinho, depois eu entro com a ação e recupero tudo. Não, ele vai ter importância, né, e importância, inclusive porque no Banco do Brasil estava discutido o normativo de ética, etc. Então, isso vai nos obrigar, por exemplo, no dia a dia, termos um olhar diferenciado para esses processos administrativos. Quando chegar um procedimento, ou mesmo disciplinar, para efeito de aplicação de advertência, etc., já não vai ser irrelevante constar o apostilamento de uma punição. A punição, mesmo que seja branda, ela começa a ser relevante para a vida funcional. Porque essas punições apostiladas pode ser amanhã o motivo da punição. Então, cada punição dessa precisa ter um olhar para ver se nós vamos atacá-la ou não, se foi justa ou não, e como é que eu vou fazer esse procedimento. Então, alguns mecanismos também que passam por um processo de negociação seria importante. Da mesma forma que temos a comissão de conciliação prévia, para algumas questões, podemos discutir coletivamente como fazer isso nos processos administrativos, para ter uma atuação mais precisa dentro de uma relação individual. Ou seja, eu utilizar esses mecanismos de negociação de questões pontuais individuais para transformar em uma proteção mais coletiva. Porque muitas vezes a gente pensa que uma punição
advertência de uma agência aqui, no estado, no outro, ou em um local ou outro, é um ato isolado, quando a gente vai ver, é um ato orquestrado. Você começa a perceber que vários trabalhadores estão sendo punidos pelo mesmo motivo, pela mesma fundamentação, pelo mesmo argumento, né? Traz a necessidade de deslocar esse debate também para uma questão mais coletiva, né? Então, essa decisão do ato motivado, né, do que agora também ainda não tenham definido qual é a modulação dos efeitos que vão dar, né, que acabou deixando por embaixo de declaração, né, mas certamente, né, com a decisão que está hoje, o que eu defendo o que eu entendo é que, no mínimo, ele retroagiu, sem ter uma modulação específica a partir da técnica de decisão, essa decisão retroage à data do recebimento da repercussão geral, que foi, salvo pela juíza, entre 2006 e 2007. Né? Se não tiver uma decisão do Supremo de base de declaração, dizendo que vai valer a partir da publicação da norma, etc. Se ficar da forma como está a decisão hoje, ela retroage a 2006 e 2007. A partir de que foi a data que o Supremo recebeu como repercussão geral. Né? Então, como a repercussão, eu faço uma analogia porque a repercussão geral é um controle concentrado, ou seja, ele transforma o controle difuso em concentrado. No controle concentrado, as decisões são ex tunc, sem eles terem efeitos. Então, a partir do momento que transformou em repercussão geral, aí passa a ter valer a decisão. Salvo se o Supremo, nos embargos agora, que o Correio fez, ele vem dizer, não, é a partir da decisão, a partir da publicação, como fizeram na competência da Justiça do Trabalho com relação à previdência complementar, né, que fizeram essa modulação. Então, isso significa que esse período entre 2006 e 2007 pode ser reavaliado no sistema de remissão. Ah, mas será que está prescrito? Né? Quem foi demitido em 2007 e não questionou, está prescrito ou não? Eu posso até dizer que a partir de 2007, com a repercussão geral, houve a interrupção da prescrição, exatamente pela matéria que está sendo discutida. Portanto, não aplica-se a prescrição nesses casos que eu vou discutir o ato motivado. Né? Pode ser aplicada a prescrição em verbas trabalhistas, né? E outras verbas que acabam pegando a prescrição ou parcial ou total, enfim, a partir do caso concreto. Mas para discutir o ato motivado, seria a interrupção da prescrição e, portanto, poderia iniciar aqui um processo de discussão. Né? Então, a partir dessa decisão, retomaria a discussão da interrupção ou da prescrição do marco inicial dessa prescrição. Né? Isso a partir do julgamento dos imóveis. Isso a partir do momento em que eles esclareceram. Né? De toda forma, a interrupção da prescrição se dá a partir de 2006, que foi quando recebeu como repercussão geral. Né? Sim, se ele falar que é a partir daqui, aí você não tem que discutir com a parte. Mas, se não, né, eu achei interessante, não sei se por insegurança de decisão ou por não ter cumprido direito, mas o Lewandowski não quis estabelecer o marco de regulação. Ele até falou, marco de declaração para ele decidir depois. Eu não sei se por insegurança da decisão do momento, ou porque quer postergar isso, enfim. Mas o fato é que ele não quis modular naquele momento. A repercussão econômica também, né? A repercussão econômica, exatamente. Você anular. Agora, isso não quer dizer também que todas as decisões de 2007 são nulas. Né? Você vai discutir caso a caso, porque pode ter ocorrido procedimento administrativo. Por isso que aí vai ter que discutir, necessário do caso concreto, né? Tem que discutir se teve processo administrativo, se teve o direito de defesa no processo administrativo ou não. Né? Que eu posso até ter tido um processo administrativo, ter motivado o ato, mas como não teve um procedimento de